Aleluia. Gênesis capítulo 21, abra por favor sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 8 ao 20. Gênesis capítulo 21. Versículo 8 diz assim: O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Senhor Deus, essa é a nossa oração, porque a Tua palavra diz dela mesma, que esta palavra é viva e eficaz, e é mais cortante que a espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração. E essa é a nossa oração, que isto se torne verdade agora, as nossas vidas como igreja de Jesus. Oramos assim e dizemos amém. Tome seu assento, por favor. Uma escrava que foi usada como um laboratório pela sua líder. Sara tinha uma promessa, Abraão tinha uma promessa. Era o filho que iria nascer e não vinha. Já estava chegando a velhice, então Sara tem uma ideia e diz para Abraão: Abraão, Deus lhe prometeu um filho, então esse filho podemos pensar aqui de um jeito de fazer essa promessa nascer. E toda vez que Deus nos promete algo, a gente sempre tem uma ideia: Deus, eu acho que vou ajudar a fazer essa promessa nascer. Mas Deus não precisa da sua ajuda para fazer a obra dele se completar na sua vida. Conta com você. Você não é uma pessoa passiva ao agir de Deus. Ao contrário, Ele quer que você esteja totalmente envolvido com esta obra, mas sob debaixo da direção dEle e debaixo da vontade dEle, não da sua. Pois muitas vezes a gente acha que é debaixo da nossa. Sim, Deus me deu aqui uma percepção, então pode ser esse caminho, mas não pode ser. E aí esta ideia da Sara saiu, o tiro saiu pela culatra. O que ela pensou que seria bênção não foi para a vida dela. Nasce Ismael. E aí quando nasceu o filho da promessa, que era Isaque, esse texto narra a história de Isaque nascendo. A Bíblia diz que dá o nome de Isaque, dando sentido do riso, né? Deus me deu motivo de riso, de alegria. Nasce Isaque. Logo ali, quando nasce Isaque, imediatamente já tem ali um conflito. Pois Agar, a serva, e Ismael, filho, estavam debochando. E a Bíblia que diz isso. Então Abraão estava ali aflito, porque Sara teve a ideia também de expulsar Agar.
A promessa já nasceu, então isso aqui que foi uma tentativa de fazer a promessa nascer, não precisa estar conosco. Então vamos expulsar Abraão. Expulse Agar e Ismael, seu filho, daqui da nossa casa. Abraão se angustiou, demorou a tomar a decisão, e Deus apareceu para ele e falou: olha, esse rapaz, esse garoto Ismael, também vou fazer dele um grande povo, uma grande nação. E diz os estudiosos, os teólogos, de que os árabes são descendentes de Ismael. Pois bem, Ismael e Agar saem, mas a condição que eles saem de casa, a forma como eles saíram, que nós lemos aqui a história como foi, que tira, eu acredito que uma lição de vida para a gente. O comportamento dela e como Deus agiu, interferiu nesse comportamento dela. Então vamos ver o que acontece com ela. Primeiro, qual era o destino dela? Deserto. Abraão mandou ela ir para o deserto. E Abraão lhe dá ferramentas. Quais foram essas ferramentas? Para viver no deserto. Alguns pães e uma vasilha cheia de água. Irmãos, alguns pães e uma vasilha cheia de água para andar por um deserto. Pense num deserto agora. Você consegue se transferir para o deserto mentalmente? Visualize aí. A televisão nos ajuda aí, esses filmes que a gente vê, né? O que você pensa do deserto quando você vê um deserto? Infinito, né? Uma coisa assim, quilômetros e quilômetros de areia, sol. E você não vê mais nada senão só areia. Então o que é alguns pães? O que é esta provisão? Alguns pães e uma vasilha cheia d'água. Poucos recursos em detrimento da imensidão daquela realidade. E você sabe, tem muita gente que está hoje vivendo assim. Poucos recursos para a imensidão, para o desafio da realidade que se impõe a nós. Realidade que muitas vezes ela se agiganta, que a gente olha e fala assim: eu não vou conseguir. Como vou sobreviver? Uma realidade que faz muita gente hoje, que tem condições, fugir do país para outros países. Uma realidade que é tão dura, tão cruel, que inclusive no Rio de Janeiro, a gente está com falta de luz, né? Inclusive vou tentar. Tenho aqui no meu coração de a gente terminar um pouquinho antes, porque a gente, além de estar sem luz, os caminhos, né, estão todos escuros aqui. Aliás, você que não tem carona, se manifeste antes do culto, tá? Dizer assim: pastor, eu estou indo a tal direção, preciso de uma carona, a gente vai aqui arrumar uma carona. Carona solidária, atenção, amém, irmãos? Amém. Então vamos voltar à mensagem aqui. Esta realidade e os poucos recursos não se combinam. Não se combinam. Quando você vai encarar uma realidade que você sabe, conhece, aí você planeja, e aí então você se equipa melhor. Via de regra você se equipa melhor. Mas com Agar não foi assim. Ela foi empurrada para uma realidade difícil. Poucos recursos. Irmãos, os dias que vivemos, nós somos empurrados a realidades que são maiores do que os nossos recursos. Nós somos empurrados, encaminhados a enfrentar situações de doenças, enfermidades. Algumas vezes somos empurrados para enfrentar crises. Algumas vezes somos empurrados para enfrentar ofensas, pessoas que nos ofendem. E quando nós olhamos para as nossas armas, que podemos lutar, nós vemos que são poucas ou quase nada diante, em detrimento da realidade que se coloca. É assim com Agar, vai para um deserto, mas o que tem? Alguns pães e uma vasilha de água. O que é isso, gente? Eu me lembro quando acampei na vida militar, e a gente tinha lá, os militares viveram isso, Jericinó, é a área de treinamento militar aqui do Rio de Janeiro, e tem a chamada marcha de 8 km, 16 km, 32 km, marcha a pé,
com mochila, capacete, fuzil, todo equipado como militar. E o que você tinha de provisão? Era um cantil, um cantilzinho um cantil de 1 litro. Eu acho que era 1 litro de água. Você carregava aquilo. Então, se você fosse para a marcha de 8 quilômetros, era um cantil. De 16, também era um cantil. De 32, também era um cantil. Irmãos, uma vez, eu me lembro que a gente estava numa marcha noturna, que varou a noite toda, e chegamos pela manhã, e ainda não tinha acabado a marcha, mas a água acabou. Então, se eu estou contando isso para você, que já era 11 horas da manhã, e não tinha água, e o sol estava quente. E aí a gente passou assim, perto de um riacho. Ô, gente, a gente não queria a ordem do comandante, dizendo, pode entrar no riacho. A gente queria tomar banho, queria pegar água, beber a água toda do riacho, de tanta sede. Então eu vivi essa realidade do pouco recurso, diante de um grande desafio. É muito difícil, é muito ruim sentir sede. Pois é assim que Agar entrou no deserto. E é assim que muita gente entra no deserto. Poucos recursos. O que eu vou fazer agora? Como é que vai ser minha vida? Esse é um ponto. Segundo ponto, o texto diz que quando ela se pôs a caminho, o texto diz assim, ficou vagando pelo deserto. Qual é a ideia que se passa para você de vagar pelo deserto? Andar sem destino. Não há um destino. Agar está no deserto e agora ela não tem um endereço aonde chegar. É tão bom quando nós temos objetivos de vida, é ou não é? Amém? Só 2 concordaram, hein, gente? A Beth, via de regra, mas... Então, é muito bom quando temos objetivos de vida. Amém? É bom. Você começa o ano pensando o que você vai fazer, onde você vai chegar. Quero estudar, quero me formar, quero melhorar, quero abrir um negócio novo, quero ampliar meus negócios, quero diversificar isso, quero focar em tal área, quero crescer nisso aqui, quero crescer numa empresa. Então você tem alguns objetivos pessoais que você traça. E glória a Deus que você faz isso. Porque Deus, Ele quer ver você em movimento. E no meio do movimento, no meio do caminho, Ele vai corrigindo a rota se você é uma pessoa flexível à vontade dEle. Mas porque tem gente que fala assim, eu não sei qual a vontade de Deus, vou ficar aqui esperando. Tudo bem que algumas vezes a gente tem que parar mesmo e Deus falar. Mas Deus gosta quando a gente está em movimento. E Ele vai, como disse, se você é um amigo de Deus, acostumado a orar. Olha aí, quem está aí acostumado a orar, gente? Lê a Bíblia, quem está aí crente, olha os crentes lendo a Bíblia. Se é acostumado a ler, orar, aí você fecha seu quarto, aí você se incomoda, quando começa o dia, e você não consegue ler de manhã, você está incomodado o dia todo. Quem já passou por isso? Eu já. Não consegui ler a Bíblia de manhã. Meu Deus, para mim, irmãos, eu fico tentando arrumar de qualquer jeito no meu expediente um tempo para parar, para ouvir Deus. E eu vou falando, eu vou lembrando de texto para a mente ficar aquecida. Aí eu paro, agora eu vou ler a Bíblia. Aí eu leio, aí eu ouço Deus falar comigo. Aí Deus fala. Aí Deus pode dizer assim, vai em frente. Ou Ele pode corrigir a tua rota. Mas agora, Agar não é esta pessoa, não é Agar esta pessoa. Agar é uma mulher sem destino. Ela não sabe o que fazer da vida. Isso fala alguma coisa para você? Eu não sei o que fazer. Você já fez essa pergunta? Agar está vagando pelo deserto. Pior do que sair com poucos recursos para um deserto, é você entrar no deserto com poucos recursos e saber nem onde vai chegar. Você não sabe o fim do deserto. Você entra e fala, quando é que vai parar? Quando é que isso vai mudar? Quando é que eu vou ter um alívio? Quem já pensou sobre isso? Quando é que eu vou... agora está melhor. Vagando pelo deserto. Aí se agrava. Esse é o segundo ponto. É o terceiro ponto aqui da vida de Agar, que se agrava. Acabou a água da vasilha.
Então, quando acabou a água da vasilha, esgota-se as possibilidades de tentar, talvez uma mínima esperança para vencer no deserto. Tivesse ali, eu tenho que controlar, eu tenho que administrar essa pouca água, e acabou, e agora? Agora eu vou morrer, e o menino também. Então ela coloca o menino bem distante, dizendo para si mesma: eu não quero ver o menino morrer. Quando se esgota as possibilidades, vai-se também a esperança. Então, pior do que ter poucos recursos diante do deserto, é você andar vagando pelo deserto. Pior do que você andar vagando pelo deserto, é quando a esperança se vai. Quando qualquer tipo de possibilidade de vitória sai de você. Você não consegue mais desenhar caminho nenhum. Você não consegue ver mais nenhum socorro. Talvez você tinha colocado assim: mas se um dia eu acredito que vai dar certo, porque eu tenho um fulano como amigo, e eu tenho um ciclano como parente, e aí as portas vão se fechando. E quando se fecha todas as portas, acabar a água da vasilha significa isso, desesperança, acabou. Então se agravou ainda mais. Mas o quadro, para mim, o ponto, o ápice da desgraça, não foi ter acabado a água da vasilha. É quando ela ficou totalmente mal por dentro. Porque ela abandona o menino. A última coisa que a gente faz, a mãe, pelo menos via de regra, está numa crise, está numa situação ruim, o que você faz? Você agarra o seu filho a qualquer custo. Você defende seu filho. Você não quer perder nem a sua vida, mas nem do seu filho, que vá a minha. E do meu filho fique. Então, quando ela diz assim, bota o filho ao lado, e diz: eu não quero ver ele morrer, está dizendo, ele não tem mais jeito, não tem mais chance de sobreviver. Ela está muito mal por dentro. Porque tem vezes, irmãos, que o crente entra no deserto, mas ele, estando bem por dentro, está no deserto, os recursos são poucos, tem escassez, quase nenhuma possibilidade ou nenhuma possibilidade, mas estou bem, tenho fé, tenho vida aqui dentro, tenho coragem. Você fica olhando. Tem uns salmos que Davi escreveu que ele diz assim: sou como pelicano no deserto. Você sabe o que significa primeiro pelicano? Pelicano é ave de deserto? Não é. Como é que o salmista vai escrever isso? Pelicano no deserto. Aí uma vez eu ouvi um comentário disso. Porque existem chuvas torrenciais, tipo a de ontem. Alguém familiar aí, né? Então, uma chuva torrencial, o deserto, lá em Israel, era comum, era cíclico, haver chuvas torrenciais. E quando acontecia isso, o que vinha? Vinha a vida daquela região. Aí nasceu os oásis. E vinha tudo mais, as aves vinham. Aí vinha o pelicano. E o pelicano, ele sabia que isso é cíclico. Vai voltar a ter uma nova chuva. Aí como que o pelicano fica no deserto? Olhando para o alto. Todo crente tem que ser assim, irmãos, no deserto. O crente que está bem por dentro, ele é como pelicano no deserto. Está ruim, as coisas não estão dando certo, não está como eu gostaria, está faltando dinheiro, mês que vem não fechou as contas, mas como você está? Sorrindo e olhando para o céu. Eu sou como pelicano no deserto. Há esperança aqui dentro. Mas Agar não tinha esperança. O texto diz que Agar, ela não tinha mais fé, não tinha mais ânimo, não tinha mais esperança e não tinha mais vontade de lutar. E a pessoa sem vontade de lutar por si mesmo, não lutaria também pelo seu filho. E esse é o pior estágio de uma crise. Não é o deserto em si, é quando a pessoa desiste da vida.
Esse é o ponto central aqui dessa mensagem para você. Tem pessoas que estão desistindo da vida. Não estão querendo tirar da fim a sua vida, mas estão dizendo assim: o que acontecer, aconteceu, tá bom, chega. Minhas forças se foram, meu ânimo se foi, minha fé se foi. Eu vou até a igreja para ver se alguma coisa acontece, mas está descrente. Deixa a vida me levar. É uma filosofia que é impressa hoje na sociedade. Desistiu da vida. E esta palavra aqui, que pinta todo esse quadro, é para dizer para você que Deus está olhando para você. Deus contempla as pessoas, nós cristãos, nos nossos estágios da vida. Se o estágio está declinando, se você como cristão está declinando na sua fé, no seu ânimo, você não consegue mais ver o objetivo, o caminho. Cada vez que se passa o deserto vai ficando mais apertado. E eu conheço gente que fala isso mesmo, irmãos. Vou morrer mesmo. É o que me falta, o que me resta, eu vou morrer. São pessoas que já morreram dentro de si. E Deus que contempla você, Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer, primeiro, Deus ouve os teus choros. Vou melhorar. Deus ouve aqueles que choram por você. O menino, viu como foi a manobra do texto? E Agar chorou. Ponto. Próximo versículo. E Deus ouviu o choro de Agar? Não, do menino. Não é curioso demais? Gente, toda vez que eu leio só essa parte, toda vez que começa a leitura, né? Começa do plano de leitura anual. Aí eu passo por essa parte aqui, eu fico feliz, assim, dá vontade aí, nossa, e Deus, eu fico, às vezes, irmãos, pausa aqui, só um parênteses aqui, às vezes, a gente vê um Deus, e eu vi hoje esse comentário, foi até bom lembrar agora, um Deus carrancudo, fechado, estou te olhando, se você vai se errar, ou então Deus que está sempre querendo salvar, Deus está salvando, né? A gente está olhando assim, oi Deus, que bom que você está aí. Irmãos, eu tenho assim é de mim, eu aprendi isso, ver um Deus bem-humorado. Você já viu Deus dando gargalhada? Eu já vi, gente. Confesso aqui, né, não tiro a seriedade de Deus nisso não. Um Deus bem-humorado, um Deus que sorri, um Deus que sabe brincar no bom sentido. Não, Deus é sério. Eu acho que alguns textos na Bíblia aqui, já viu o tamanho do pescoço de uma girafa? Deus é criativo, é ou não é? Tem umas coisas assim que Deus foi fazendo e eu acho que Deus achava graça. É que a gente sempre pintou a religião assim, não, Deus não. Cuidado, se brinca com Deus não. É verdade, a gente tem que ter reverência, temos que ter respeito, a gente tem que ter seriedade com as coisas de Deus. Mas eu consigo dentro de mim, porque a Bíblia diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Pode ser que eu me estendi isso tudo aqui para falar para alguém. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, quem botou o humor dentro de nós? É ou não é bom ouvir uma história bem humorada? É ou não é? Não estou falando de piada do mundão, não. Estou falando, eu tenho gente aí, alguns seguidores aí do pastor Cláudio Duarte. É ou não é? Ouvi lá, ele traz um humor a qualquer texto, um texto menor que for. Ele traz um humor assim, é um dom dele. É ou não é bom, irmãos? Dá uma boa risada. É. Aí se Deus criou essa sensação dentro de mim e em você, tu acha que foi o quê? Deus não é assim? Algumas vezes Deus é. Aí, quando eu leio esse texto, eu fico pensando, Deus, eu vou ouvir o show do menino, dela não, do menino. Meio assim, sabe? E Deus ouviu o show do menino. Mas vamos dar aqui a seriedade do texto de novo? Porque o ponto aqui é esse. 3 pontos. Depois que agravou a situação, a pessoa desistiu da vida. Aí o que acontece? Aparece Deus. Aí Deus ouve o choro do menino, número 1.
Deus chamou Agar. E número 3, Deus abre os olhos de Agar. Você sabe como Deus age nas pessoas que estão desistindo da vida? Primeiro, Deus te ouve. E eu vou dizer que Deus ouve o choro. Aqui o texto diz que Deus não ouviu palavras, Deus não ouviu orações, Deus ouviu o choro. E que dirá hoje, no tempo da graça, que temos o Espírito Santo habitando em nós, cujo o texto de Romanos 8:28 diz sobre ele, que ele intercede por nós como que? Com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo sabe traduzir a sua dor. E se você não tem palavras para dizer bem o que está doendo, ou às vezes você até sabe, aparentemente sabe, você acha que sabe, Deus está doendo isso aqui, mas Deus sabe que o que dói mesmo para valer você não é bem isso, é mais profundo que isso. E aí Deus vai tratar. Então Deus ouve os choros mais profundos da sua alma. Aquilo que mais machuca, aquilo que mais dói, aquilo que mais está dentro de você, ninguém vê, ninguém traduz. Deus traduz, Deus vê, Deus ouve e Deus conecta com essa dor. Deus se conecta com essa dor. Deus sabe falar a linguagem da nossa alma. Deus sabe ler o nosso interior e o nosso coração. Deus sabe ler aquilo que nos perturba, aquilo que nos angustia. Deus sabe ler isso dentro de você, querido. Deus sabe ler você melhor do que você mesmo. Você não se conhece tanto quanto Deus te conhece. E Deus não só te ouve, por Deus te conhecer, Ele te chama pelo teu nome. E você sabe o que significa isso? Significa muito, irmãos. Zaqueu estava lá correndo para ver Jesus, ansioso. E aí, quem vê assim, se acha, está lá mais um, só quer ver Jesus. Não. Havia questões dentro dele, mal resolvidas. E Deus sabia disso, Jesus sabia disso. Aí quando Jesus parou, o que Jesus fez? Lembra? Quem me ajuda aí? Olhou para o alto e falou o quê? Zaqueu, desce depressa. Ele não disse assim, ô homenzinho, ô rapaz, desce depressa. Chamou pelo nome. É curioso, não é? Quando Deus nos chama pelo nosso nome, é isso que eu estou dizendo, Deus sabe quem você é. Deus sabe a sua composição. Aquilo que tornou você amargo, Deus sabe. Aquilo que tornou você fechado às pessoas, Deus sabe. Aquilo que fez você, que te tornou fechado, desconfiado de tudo e de todos. Sempre olhando de desconfiado. Está se aproximando de mim, que esse pastor está rindo demais para mim. Aí o pastor Jaime vai lá, senta do teu lado e tal, bate para... O que esse cara quer de mim, esse pastor? Sempre desconfiado, sempre armado. Deus sabe porque você está assim, porque você é assim. Deus sabe esse DNA que misturou aí os baques que você levou da vida, pessoas que você confiava que te traíram. Deus viu isso tudo. Deus sabe todas as interações, os bullying que você recebeu na sua infância, nos momentos que você não conseguiu se autoafirmar na sua adolescência, e por isso foi estigmatizado, e carregou imagem, aí você foi distorcendo você por dentro. Deus sabe quem você é. Isso é bom demais, irmãos. Porque quando a gente vai conversar com pessoas que estão buscando uma solução, pastor, quero ouvir, quero falar, quero conversar, e começa a contar a respeito da sua história, a gente vê que ainda é muito superficial, mas a gente está ligado em Deus, e pelo menos a minha oração é assim, Senhor, tu tem uma história, tu está interferindo na história dessa pessoa, e tu estás trabalhando, me permita ver o que tu estás fazendo hoje. E muitas vezes Deus me permite, irmãos, pelo simples fato de que Ele quer ajudar através da minha vida. É uma bênção isso. E eu estou dizendo isso porque muitas pessoas, elas não têm noção do valor que elas têm. Elas se sentem muito desvalorizadas.
Porque elas reprovam as suas próprias atitudes. Elas se reprovam. Ela diz assim: eu não sou a pessoa apta. E aí tenta se esconder atrás de uma boa imagem. Mas Deus conhece. E quando a boa imagem, a máscara cai, vem à tona, o que a pessoa é. Às vezes é uma pessoa resmungona, às vezes é uma pessoa maledicente, às vezes é uma pessoa que reclama o tempo todo. Às vezes é uma pessoa turrona, aí cai a máscara, ela está envergonhada das pessoas e ela vai se retraindo. Deus conhece esse material que somos feitos. Mas sabe qual é a beleza disso mesmo? É que Deus não só conhece, Deus toca e transforma. E o processo, e essa transformação é um processo. Deus pode fazer isso em um único momento, mas o normal dele é dentro de um processo que para algumas pessoas é doloroso. Você sente dores? Dê uma olhada para os céus e diga: Deus, essas dores que eu sinto, é dores da transformação que eu estou sofrendo. Se você perceber Deus falando que fique aliviado, irmãos. Não reclama mais não, não murmure mais não. E fale para Deus: Deus, que bom que tu estás trabalhando em mim. No final você vai sair uma outra pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa mudada. E aí Deus abre os olhos de Agar. O interessante é que Deus abre os olhos de Agar, aí diz para ela também, abre os olhos e o entendimento, porque diz o que faria do menino. Diz: ele não morrerá, nem você, e o menino, eu tenho para ele um projeto também. E nesse instante que os olhos são abertos, aquilo que para ela tinha acabado, não tinha. Para ela a vida estava depositada, a esperança dela onde? Numa vasilha d'água. É ironia pregar sobre água hoje. Por causa de ontem. E quando a água acaba, ela diz: acabou a vida. Ela pensou assim porque estava dentro dela fechada para a vida. Porque se ela estivesse aberta para a vida, estivesse bem com Deus, tivesse fé, ela iria ver e contemplar a fonte de água que estava onde? Diante dela. Você leu o texto comigo. Abriu os olhos. O que ela viu? Uma fonte que Deus tinha acabado de plantar? Não, a fonte já estava lá. Ela parou amargurada, dizendo: acabou a água, acabou a vida. Parou aonde? Perto de uma fonte. A amargura dela, da alma dela, não deixou ela ver a bonança de Deus, que era a fonte. A amargura que se encontra no coração de vidas e pessoas não permitem que elas vejam a abundância de Deus que está bem pertinho. Fonte significa coisas inesgotáveis. Está do lado, está em frente. Mas a amargura da alma impede a pessoa ver que está bem diante dela a fonte. Ei, querido, há uma fonte de vida diante de você. Mas você está querendo enxergar só a vasilha d'água. E você diz assim: a água está acabando, está acabando. Está acabando. Estou aproveitando a mensagem para beber água, dá licença. Aí você está vendo, está acabando, está esgotando. Aí acabou. Não vou fazer acabar agora não. Acabou a vasilha e agora? Vou morrer. Porque toda a sua esperança estava depositada onde? Na vasilha. Deveria estar depositada onde? Em Deus. Você pare de olhar as vasilhas e olhe mais para Deus. O que a gente aprende no deserto? A gente aprende que Deus está sempre presente nos nossos desertos. E quem sabe, eu vim dizer uma coisa aqui para você. Não pense que seu deserto vai acabar hoje ou amanhã. O recado de Deus, pelo menos aqui, à luz desta palavra, não estou criando uma teologia dizendo que é só assim, mas à luz desse texto, do que Deus me deu, é que o deserto vai continuar, mas você vai mudar. Vou repetir: o deserto continuará, mas algo dentro de você vai mudar.
Você não vai olhar mais para as vasilhas. É tão limitada a vasilha. A coisa é tão pouco, está aqui, só isso de água que eu tenho. Olhe para o Senhor. Ande mais com Deus. Você sabe o final da história? O final da história é que eles viveram no deserto. Termina assim. Aí diz que o menino fez o quê? Cresceu no deserto. Já captou? Vou te ajudar. O deserto é para você crescer, querido. O deserto é uma das grandes ferramentas de Deus para você se tornar um grande homem, uma grande mulher de fé, de ousadia, de humildade, de temperança, de domínio próprio, de controle nas palavras. Deserto treina a gente, irmãos. Dói demais, mas se você está agarrado em Deus, você vai crescer no deserto. E aí, esse menino cresceu, o que aconteceu com ele? O texto diz que ele se tornou o quê? Eu acredito que por ter colocado essa profissão dele, flecheiro, ele era um bom flecheiro. O que é um bom flecheiro? Acerta alvos. Sabe o que Deus está fazendo com você no deserto? Te dando alvos para você acertar. Você vai crescendo no deserto, e na medida que você cresce em Deus, na medida que você amadurece, na medida que você ganha valores novos, na medida que seu caráter vai mudando, você vai acertando alvos, você vai conquistando alvos, os alvos vão aparecendo e você vai se tornando flecheiro. Cada alvo que aparece você acerta. Agora eu tenho esse alvo de vida, tem mais um, aí você vai estar com uma flecha e acerta. Você está crescendo em Deus. Enquanto você não olhar o deserto como uma escola de Deus para o seu crescimento, e você só olha assim quando você para de depositar suas esperanças na vasilha. E Deus, quando você olha para o Senhor, você cresce. E mais, quando você olha para o Senhor, Deus abre os seus olhos para ver fontes. Fontes. Sabe o que significa fonte? Acabou a água, e agora? Vou na fonte. Acabou o ânimo, vou onde? Vou na fonte. Aí está lá novamente, você volta alegre, entusiasmado, feliz, mas está no deserto novamente. Aí o deserto começa a sugar um pouco da sua fé. Você está caminhando, você está lutando, você está vencendo, mas tem hora que você perde, tem algumas batalhas que você não ganha. E aí você vai esmorecendo, descendo. Daqui a pouco o que acontece? Você olha, porque você tem Deus, a fonte. Você vai novamente na fonte, que é inesgotável, que não para, que está sempre diante de nós. E quando você chega nessa fonte, você bebe dessa água, você volta com vigor espiritual para continuar a luta. Até que você cresce e você vira um especialista em desertos. O deserto não é mais motivo de amargura. O deserto é lugar que fez você crescer em Deus. E quando você cresce em Deus, você ganha alvos pessoais de vida. E você conquista alvo por alvo. Alvo por alvo. Você, eu quero ter filhos. Aí vai lá, vem os alvos. Aí você acerta o alvo. Eu quero que meus filhos tenham uma boa educação. Aí você vai lá, aponta para esse alvo. Irmão, se eu estou falando isso, eu estou vivendo isso. Eu falei assim, eu quero ter filhos. Está aqui meu filho me assistindo. E aí eu disse, eu orei, minha esposa também, eu quero dar uma boa educação para o meu filho, não só a profissional, a educação secular, porque a pessoal nós damos. E a gente queria assim dar uma boa escola. Aí surgiu uma oportunidade de fazer uma prova no colégio, no CEL, Colégio Educacional da Lagoa, aqui no Norte Shopping. Colégio caro, meu irmão, haja fontes para chegar nessa escola. E eu falei, Deus, como meu filho estudaria ali? Aí descobrimos que tinha uma prova que se fazia para ele entrar com bolsas. Aí eram 3 bolsas, de 100, 50 e 30%. Aí a gente começou a orar, a gente se matriculou, a gente pensou assim, não vamos falar para ele, para não criar ansiedade. Porque lá tinha coisas que ele gosta, robótica, informática. Aí eu falei, não vamos falar para ele. Mas como não vamos falar para ele se a gente tem que fazer ele estudar? Eu falei, não sei, vamos orar que é melhor. E aí, as provas que ele fazia no outro colégio, eu aprimorava mais o conhecimento.
e dava para ele o prazer de leitura. Aliás, ele está lendo um livro que está na página 18 do livro. Hoje ele veio falar comigo, o primeiro livro dele lendo. E aí, quando chegou o dia da prova, ele foi fazer essa prova com 3 unidades, concorrendo às 3 unidades, Barra, Lagoa e aqui do Norte Shopping. E nós oramos, ele foi fazer. Eu passei lá, na hora da prova, na sala, pai, ansioso, né? Aí eu passei, eu olhei, aí ele está fazendo a prova rindo. Eu falei, que é isso? O que está vendo, rindo? Aí quando acabou, filho, como é que foi a prova? Foi muito fácil. Eu falei, que é isso? Confesso que eu não levei fé, irmãos. Eu fiquei meio desacreditado. Falei, não é possível, não, é coisa de criança. Estava fácil? Ele, estava, pai. Irmãos, e aí veio o resultado e ele passou e ganhou uma das bolsas, 50%, irmãos. Foi um dos alvos que eu tracei. Falei, Deus, eu quero meus filhos tendo uma boa educação, num bom colégio. Eu quero acertar, eu quero que ele cresça em todas as áreas. Ele ler a Bíblia, gostar das coisas de Deus, é outro alvo. E cada alvo que eu coloco, Deus tem honrado, eu tenho acertado esses alvos. Mas antes de acertar esses alvos, Deus me permite passar por desertos e desertos. E às vezes a gente olha para as pessoas do nosso lado, a gente não tem noção dos desertos que se passam. E a gente tem uma escolha a fazer: se agarrar em Deus e crescer no deserto, e se eu tornar hábil, flecheiro. Vinham os alvos, eu quero acertar todos os alvos. Quantos alvos vinham? Como? Porque eu cresci em Deus, porque estamos crescendo em Deus.